Eu quero chamar agora o pastor Maurício Picarelli. Ele vai estar trazendo uma palavra direto do trono para a minha vida e para a sua vida, tá? E eu sei que quando Deus levanta as pessoas para ministrar e trazer a palavra, às vezes nós chegamos na igreja e, Senhor, eu gostaria que o Senhor falasse isso comigo. Eu quero te falar nesta noite, que o Senhor, através da vida do pastor Maurício, vai falar aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor, amém? Glória a Deus, você pode aplaudir Jesus? Amém. Amém. Glória a Deus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a família aqui presente. Eu bati recorde de mensagem, de pregação essa semana. E para mim é um motivo de muito orgulho, muita alegria, porque quando nós estamos no santuário, na presença de Deus, é a coisa mais importante que tem para as nossas vidas. E tem pessoas que não dão muito importância a isso não, né? Tem muitas pessoas que, não criticando, porque eu não sou de fazer crítica, mas de apenas de alerta, a respeito, não pode chover, não pode fazer frio, que a pessoa prefere ficar debaixo do cobertor. Vou dar um tempo na igreja. Hoje está muito frio. Hoje está chovendo. Tem lugares desse país que as pessoas andam de barco 6 horas para ficar 1h30 cultuando ao Senhor. 6 horas para ir, 6 horas para voltar. Isso na Amazônia, nos ribeirinhos. Tem pessoas... Eu fui numa igreja ontem, sexta-feira, e uma pessoa disse o seguinte: olha, eu ando 8 quilômetros de bicicleta para vir na igreja. Um senhorzinho. Estava frio, gelado. Tinha somente 20 pessoas na igreja. Uma igreja que talvez com 100 membros tinha somente 20 pessoas. Isso na sexta-feira, um culto de libertação. Mas o senhorzinho, o irmãozinho estava lá. E falou, vim de bicicleta. Ele anda de bicicleta 8 quilômetros para ir na igreja. Ele não falta um culto. E estava frio. Estava frio. É? Então, eu fico imaginando. Se Jesus chegar de repente, como que ele vai encontrar a noiva? Como vai estar na festa do Cordeiro, nas bodas? Como que vai estar? Ou debaixo de um cobertor lá, assistindo o Faustão, Silvio Santos, essas coisas. Não é crítica, amados, somente para um alerta de que é necessário que se tenha, nós como cristãos, a responsabilidade de ser aquilo que você decidiu ser. Discípulo do Senhor. A Magali falou agora há pouco a respeito de fundamento, fundar a nossa vida, a nossa casa, nossa vida em Jesus Cristo. E com Ele é muito importante estar Jesus como a nossa rocha, firmado nele. Porque pode ver qualquer tipo de tempestade, qualquer ataque inimigo, nós estamos ali firmes e fortes, no santuário, cultuando a Deus, no nosso trabalho, aonde quer que estejamos, louvando e glorificando o nome do Senhor, porque somos realmente discípulos. Mas tem muitas pessoas que estão alicerçadas na areia, mesmo dentro da igreja. Qualquer tempestade, qualquer probleminha, não vou na igreja, vai para outra igreja, muda, fica bravo, fica nervoso. Qualquer tempestade, qualquer aflição, qualquer ataque do diabo, a pessoa passa a ficar desacreditada até das coisas de Deus. Aí vem a incredulidade, aí vem situações que destroem as pessoas, acaba com a vida das pessoas. Onde nós estamos situados? Em Jesus? Ou na areia? A areia podemos identificar como prazeres do mundo, situações do mundo, que nós vimos aí todos os dias. A vida cristã não é fácil. Estar com Jesus Cristo não é fácil. Ele não disse que seria fácil. No mundo tereis aflições. Então nós temos que pensar. Eu quero aproveitar essa noite, porque tem igrejas que nós vamos e dão muito valor
para cânticos, não é louvor, cânticos. Louvor e adoração foi o que nós ouvimos agora. Parabéns aí aos irmãos do louvor. Louvor na igreja é adoração a Deus. Porque tem muitas igrejas que são cânticos, cantores, que chega com um CDzinho e uma oportunidade para o irmãozinho que veio lá, uma oportunidade para o irmãozinho que veio de lá, e fica 1h45 cantando todo tipo de música. E passa a palavra para o pastor, 10, 15, 20 minutos. Como que vai desenvolver uma palavra de Deus para a vida das pessoas se não dá preferência para a palavra? Que é a coisa mais importante que existe. Porque a fé vem por ouvir a palavra. Deus habita no meio dos louvores? Sim, dos louvores. Onde existe um período de 15, 20 minutos de adoração plena ao Senhor e ter depois a palavra. Eu tenho orientado, porque eu ministro para pastores também, e graças a Deus me deu essa oportunidade de ministrar para os pastores sobre ordenança de culto. De que às vezes se vem um louvor, o louvor tem que ser imediato à palavra do Senhor. Presta atenção. Você tem uma orientação para a igreja. Todos os anúncios no início do culto. Começa com oração, começa com os anúncios, faz a hora do ofertório, no início do culto, depois o período de adoração a Deus. Terminou a adoração, a palavra. Por quê? Porque quem está participando da adoração está adorando a Deus. E quando está adorando a Deus, o Espírito está se movimentando, os anjos estão se movimentando, a situação eclesiástica de relacionamento com Deus é muito forte. E depois vem a palavra, a pessoa imediatamente absorve a palavra, porque já está naquele clima espiritual bom, maravilhoso. Tem igreja que começa com louvor e depois vamos ao anúncio. A irmã fulana de tal vai falar, então acabou. O Espírito parece que sai fora da gente. Não que sai fora da igreja, porque o Espírito vai estar na igreja. Mas sai fora da gente, porque dispersa o pensamento, a gente começa a pensar outras coisas. Aí tem uma coisa que, a coisa pior que existe é o espírito, o demônio do cochicho. O demônio do cochicho, ele atinge a igreja de forma violenta. O demônio, ele chega numa pessoa que gosta de conversar e fala... E a pessoa não pode ver um ouvido, uma orelha que vai lá e fica na igreja conversando. E não presta atenção em absolutamente nada. Cuidado com o espírito do cochicho. Cuidado com o espírito do celular. Que às vezes entrou na igreja, tem que desligar o celular. Ou colocar no silencioso. Porque a coisa pior que ofende a Deus é quando você está no santuário, e aqui é um local de adoração a Deus, para lá, tudo quanto é lado. E tem algumas pessoas que pegam o celular, levantam e saem e vai atender lá fora. O mais importante é a palavra, o mais importante é estar na presença de Deus, ou o mais importante é a pessoa que está te ligando? Será que você não consegue ficar 1 hora, 1h30, 1 hora e pouco sem o celular? Se nós estamos vindo na igreja, é justamente para adorar a Deus e ouvir a palavra. Amém, irmãos? Então apenas são algumas dicas, porque no dia que nós estamos vivendo, esse dia pode ser o último culto que você participa. Hoje pode ser o dia da volta de Jesus. Pode ser o último culto que você participa. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então nós temos que estar o quê? Preparados. Preparados. A coisa interessante, eu vou dizer isso, que Jesus disse, você pode abrir sua Bíblia aí. Mateus 24. Esse Mateus 24 fala do sermão profético, o princípio das dores. Mas tem algumas coisas que nós temos que falar aqui, que é muito importante para alertar a igreja. Deus tem colocado ao meu coração algumas passagens importantes, disciplinares,
que disciplina a minha vida, com certeza, e eu preciso ser disciplinado para poder ensinar as minhas ovelhas de que realmente algo precisa ser feito com o nosso comportamento. Mateus 24, versículo 10. Mateus 24, versículo 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Amados, preste atenção no que Jesus está dizendo. Nesse tempo, muitos. Não está dizendo algumas pessoas. Não está dizendo poucas pessoas. Está dizendo muitos serão escandalizados. Quando a pessoa faz alguma coisa contra alguém, traz escândalo. Quando o membro da igreja traz dissensão, separação, revolta, discussão, fofoca, zombaria, na igreja traz escândalo. E a palavra é clara que diz: ai de quem trouxer escândalo para o evangelho. Ai daquele que for pedra de tropeço para outras pessoas. Então, se nós conhecemos a palavra do Senhor e sabemos que Jesus, quando diz, ele diz, porque em verdade vos digo, que é verdadeiro o que ele fala, que realmente pode nos afastar daquilo que nós almejamos, que é a salvação da nossa vida. Ou estamos na igreja porque queremos prosperidade. Ou estamos na igreja porque queremos um bom relacionamento. Ou estamos na igreja porque queremos apenas congregar com algumas pessoas. Nós estamos na igreja porque nós estamos cumprindo uma ordenança. E essa ordenança, por isso que estamos aqui, ir de pregar e fazer discípulos. Se você está aqui essa noite, é porque alguém falou de Jesus para você. E se falou de Jesus para você, você aceitou Jesus? Foi convertido ou convencido? É uma pergunta que eu tenho que olhar para o espelho: será que eu sou convertido ou sou convencido? Será que a minha conversão realmente é verdadeira? Será que eu quero realmente cumprir os mandamentos do Senhor? Ou estou convencido a estar na igreja porque é bom estar na igreja? Tem pessoas lindas, gostosas, maravilhosas, pessoas amáveis. Onde estou situado? Hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros. E traição é a coisa pior que existe. As pessoas, às vezes, estão na igreja, amados, e no pensamento começa a trair confianças. Confiança dos pastores, confiança das pastoras, dos membros, dos amigos, das pessoas que estão ao nosso lado. Jesus disse: nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros. Traição, a coisa pior que existe é traição. Trair a confiança. Trair não é somente o marido trair a esposa trai o marido. Não é só isso. Trair é trair a confiança. É não ser honesto. É falar coisas por detrás. É fofocar. É trazer tragédia para pessoas. Trair a confiança de pessoas. Judas traiu Jesus como? Se vendendo. Quantas traições existem na Bíblia? Muitas. E podemos ter exemplos. E seguindo a palavra de si, mutuamente se odiarão. Meu Deus, o que Jesus está dizendo aqui? Que nesses tempos, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, vai imperar o ódio entre as pessoas. O ódio, ele é um vírus contagioso e mortal. A pessoa que odeia, ela quer que a outra pessoa morra. E a Bíblia chama de homicida. Só de pensar em querer que uma pessoa morra, a pessoa já é homicida, diz a Bíblia. O ódio é a coisa pior que existe. Ela corrói o coração da pessoa, a pessoa fica amarga e ela fica completamente dominada pelo mal. Abre porta para o diabo destruir a pessoa
e quem está do lado dessa pessoa. E mutuamente se odiarão. E diz mais, igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Existem muitas pessoas que vão atrás de outras, eu posso falar denominações ou ministérios, bastou uma pessoa no fundo do quintal abrir na sala da casa, uma pessoa dizendo que profetiza, que faz isso, que faz aquilo, que tem membros de igreja que saem do ministério e vão lá atrás buscar o quê? Revelação. Buscar o quê? Adivinhação. Buscar o quê? Informação a respeito do futuro da pessoa. O futuro só pertence a Deus. Sou contra a revelação? Não. Tem revelação? Tem. Tem profetas? Tem. Tem pessoas que profetizam? Tem. Mas nós temos que ter o quê? Discernimento para ver se aquilo que está sendo falado realmente é de Deus. A palavra é clara nos ensinar que Saul, ele foi tomado pelo espírito maligno, e diz a palavra que ele profetizava. Paulo teve encontro com aquela mulher que fazia o quê? Adivinhava, adivinhações. E o que ela disse? Enganou todo mundo, falou coisas lindas. Mas Paulo teve o discernimento exato de que era coisa do diabo. Falsos profetas enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Jesus está alertando. Como que nós vamos ter o discernimento? Orando a Deus. Não indo atrás de conversa alheia. Porque se Deus está aqui, Ele pode estar lá também, tudo bem. Mas é o mesmo Deus ou Deus é diferente? Tem muitas pessoas que mudam de igreja porque não aceitam a ministração pastoral. Porque acham às vezes que o pastor é muito fraco. Tem vários ministérios, ministério de ensino, vários dons, de profetizar também. Às vezes não podemos misturar as coisas, amados. Nós temos que ter discernimento quando lemos a palavra do Senhor e quando ouvimos a palavra, sobre realmente o que é importante para as nossas vidas. Por que eu quero saber o meu futuro amanhã? Por que eu vou procurar uma pessoa que está profetizando e fazendo revelações? Eu quero saber o que vai acontecer no futuro. O futuro pertence a Deus. O futuro pertence a Deus. E quando você procura uma pessoa dessa, só fala coisa boa que você quer ouvir. Mas as profecias, os profetas falavam para os reis, para as outras pessoas, o que eles não queriam ouvir. Então nós temos que ter discernimento daquilo que nós precisamos ouvir da palavra, e a palavra está aqui, ó. Que é um detalhe que está aqui na Bíblia, que Jesus que disse. Eu gosto muito da palavra porque é Jesus que fala, e eu creio na palavra dele. Olha só. Senhor, o que o Senhor tem para mim, para o futuro? Você vai lá em Jeremias e você vai ler lá. Eu tenho um plano para você. Plano não de morte, mas um plano de esperança, de um futuro melhor. Então, a palavra está escrita aqui. Se eu creio no Senhor Jesus, eu aceitei Ele como o meu Senhor, meu resgatador, quando eu leio essa palavra, o plano é para mim. Plano do que? De morte? Não. Qual é o meu futuro? Esperança. Um futuro melhor. E ele diz logo abaixo, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Então, qual é o teu futuro? Buscar o Senhor Jesus para ter uma vida de esperança plena, vida abundante. Não precisa mais nada. Porque as aflições você vai ter sim. Eu estou acostumado com as aflições, mas eu sei que a minha vitória está logo ali adiante. O meu dia vai chegar. Ele pode demorar um pouquinho, mas vai chegar, porque Deus disse para mim, e eu creio na promessa dele, minha vida será cheia de esperança, perseverar para alcançar a salvação. Por que eu vou procurar profetadas?
Eu tenho muito receio quando uma pessoa, e isso acontece comigo nas igrejas, uma moça, uma senhora, presta atenção, amados. Eu estava no meio da palestra, da mensagem, e de repente sai lá do fundo uma senhora, ela vem direto. Olha que eu olhei para a senhora e falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque ela veio direto. Subiu e veio. Os pastores atrás ficaram. Aí falou assim, Deus mandou. Eu pregando. Deus mandou te dar uma palavra agora. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Dei um microfone para ela. Pisa. Eu falei, eis que te digo, meu servo. Falou uma palavra de bênção para a minha vida. Só foi 1 minuto que ela falou. Eis que te digo, uma palavra de bênção. Eu falei, glórias a Deus. Abençoa, Pai, essa irmãzinha. Dê a ela o discernimento do momento exato de falar qualquer tipo que seja da sua vontade. E eu a abençoei e ela foi embora. Ficou lá atrás. Amados, o que será isso, hein? Eu estava pregando uma palavra muito forte para a igreja. Muito forte. Foi o dia que quando eu estava sentado no púlpito e vi aquela igreja, era um domingo pela manhã, a igreja lotada. Eu senti uma tristeza muito grande. Como Jesus olhava para Jerusalém e via aquelas ovelhas sem pastores. Eu senti naquele momento uma tristeza muito grande, porque aquelas pessoas estavam completamente fora do eixo, fora do caminho, dentro da igreja. Quando eu percebi, logo no início do culto, que o pastor, embora simples, uma igreja bonitinha, muitas pessoas, lotada. Mas eu percebia que ele não tinha liderança. Todo mundo liderava na igreja, menos ele. Até a mulher dele liderava mais do que ele. Ela tinha o comando da igreja e algumas pessoas que estavam na igreja, líderes, obreiros, comandavam a igreja e o pastorzinho ficava para lá e para cá, não tinha comando. Ou seja, não tinha autoridade diante da igreja. A igreja estava indo para o buraco. A igreja estava sendo destruída, porque tinha muito cacique para pouco índio. Cada pessoa queria tomar conta de um ministério de louvor, ou disso, ou daquilo. Então, uma confusão generalizada. E as pessoas não prestando atenção. Mas quando eu comecei a pregar, e Deus começou a me trazer uma palavra, e eu comecei a pregar, e foi uma palavra muito forte. Daí os irmãos acordaram para a realidade, aleluia daqui, aleluia daqui, glória a Deus, fala Jeová. Eu falei, não quero que vocês escutem, quero que vocês ouvem, coloquem no coração, porque eu estou dizendo o quê? O que está na palavra do Senhor. Os falsos profetas, às vezes, estão ao teu lado na igreja. Às vezes o diabo, ele vem e ele fala. O pastor está pregando e a pessoa diz assim, muito fraca essa palavra. Pastor hoje está fora do eixo. Pastor isso, aquilo. Fica falando. Toda palavra, ela é de Deus, quando ela está alicerçada na palavra de Deus. Pode falar com entusiasmo, como falar devagarzinho. Assembleia de Deus, a gente tem que falar, o pessoal, aleluia, vai, fica todo mundo agitado. Se você fala tranquilo, como o Batista fala, bem pausado, para as pessoas poderem entender e absorver, acho que eles ficam com sono. Porque eles ficam cochilando. Falei, não, aqui a gente tem que gritar. E eu estava pregando, falando a respeito de que o homicida, ele pode ser homicida
no pensamento ou desejando a morte de uma pessoa. E eu falei no meio da pregação, olha, tem pessoa que, mas falei bem entusiasmado, né? Tem pessoas que querem que a sogra morra. Daí o rapaz disse, aleluia, glória a Deus. Vocês verem a falta de atenção. Eu falei, está repreendido, você quer que a sua sogra morra? Ele disse, não. Eu falei, por que você gritou aleluia? Eu já estou gritando toda hora. As pessoas são treinadas para falar aleluia. Ele estava pregando numa igreja, Assembleia de Deus, aí grandona a igreja, né? Estava lá, e eu percebia lá que o irmãozinho, ele conversando com o outro, ele conversava, aleluia! Ia falando, ele, aleluia! Desse jeito. As pessoas na igreja, às vezes, não estão nem aí para a palavra. Estão sentadas e satisfeitas. É o crente SS. Sentados e satisfeitos. Eu quero ver o que vai acontecer. Jesus diz aqui, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então nós temos que estar atentos a isso. No 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos observando nos dias de hoje, amados, o aumento da iniquidade em todo quanto é lado. Tudo quanto é lugar. E dentro da igreja também. Jesus está falando aqui para as pessoas da igreja. Muitos esfriará. O quê? O amor de muitos esfriará. O amor, gente. O amor. Sabe o que amor que ele está falando? Segundo mandamento. O amor ao próximo. Esfriará. Quando Jesus diz, aquele homem falou para ele, escuta, quais são os mandamentos principais? Jesus falou assim, olha, ouve Israel, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Completando isso, nós devemos nos dedicar a Deus de tudo para nós, cabeça, corpo, tudo, Deus. Primeiro lugar na nossa vida, Deus. É Ele, é Deus. Nosso amor por Ele, porque Ele nos amou primeiro. E o segundo disse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Amados, você olha para a pessoa que está do teu lado, você tem amor por ela. Olha para a pessoa que está do teu lado. Dá um sorriso aí, né? Pelo menos isso, né? Você ama a pessoa que está do teu lado? Eu amo minha mulher, eu amo meu marido, eu amo meus filhos. Mas você ama o teu patrão? Você ama o teu chefe? Que sempre te olha a hora que você vai bater o cartão ou que você vai para o trabalho? Você ama aquele colega de trabalho que olha para você de olho torto assim? Ele não é cristão, não é nada, mas você sabe que ele não gosta de você, mas você ama essa pessoa. Você falou de Jesus para ele já? Amar o próximo é se preocupar com a pessoa mais próxima de você. Não importa se ela gosta de você, se ela não gosta, você tem que amar. Senão você não está cumprindo o mandamento. Você ama o teu pastor? Você ama a tua pastora? Você ama os pastores da igreja, os obreiros da igreja? As pessoas que passam dia e noite orando por vocês, pregando a palavra, estudando a palavra, cuidando do rebanho. Vocês pensam que é fácil cuidar de 100, 200 pessoas? Cada um com seus problemas? Casais com problemas sérios? No culto que eu faço na primeira igreja, são 1.470 membros. O pastor esteve lá terça-feira. A igreja estava lotada, né, pastor? Já pensou eu, a Magali e mais 2 pastores que tem lá comigo, cuidar de 1.000 e poucas pessoas? Pensa que é fácil? Não é fácil.
Fizemos um encontro de casais na primeira igreja agora no sábado, uns 50 casais lá. Todo mundo com problema. Alguns que fizeram inscrição para ir, a mulher ligou dizendo, não, não vou não, porque o meu marido saiu de casa. Toca a gente correr atrás do marido para tentar restaurar esse casamento. O marido estava em crise. Na sexta-feira, à tarde, fui na casa deles para restaurar casamentos. E eu que sou tanto ocupado aí. Eu sou muito ocupado, eu tenho um monte de atividades, mas tenho tempo para cuidar de vidas. Sabe por quê? Porque a minha prioridade é o reino de Deus. E em segundo lugar, a minha família. Hoje nós fizemos um churrasco lá em casa. Prioridade é família, depois de Deus. Então, amados, você ama as pessoas. E não é só o amor vem alicerçado no respeito mútuo, no carinho mútuo. Porque tem muitas pessoas que gostam de detonar pastor, gostam de ver os defeitos do pastor, gostam de ver tudo que o pastor faz de errado. Tem pessoas que trazem uma cadernetinha e fica olhando o pastor. Olha, o sapato dele não está brilhando. Mau exemplo. A calça dele estava meia curta. A meia estava aparecendo. O óculos do pastor está embaçado, acho que ele não lavou. Ó, o pastor falou isso, eu não concordo com o que ele disse, não. Tem pessoas que ficam na igreja observando, não só o pastor, observando os outros também. Ó, aquela irmã veio com uma roupa não muito adequada. Aquela irmã precisa trocar de roupa, ela só tem aquela. Tem gente que vem para somente observar e não está nem aí com a palavra. Jesus condena isso. O amor de muitos esfriará. Esfriará por quê? Porque está alicerçado, sabe aonde a casa? Na rocha? Não, na areia. Na areia, gente. Se nós temos alguns comportamentos que não está cumprindo o mandamento, nós não estamos alicerçados em Jesus Cristo. Nós estamos na areia. Porque qualquer pessoa vem fazer cabeça e tira você fora. Sabe por que eu estou falando isso? Porque está na Bíblia. O apóstolo Paulo diz que não pode ter dissensões na igreja. Mas por que a igreja se separa? De repente faz um movimento, um líder, um pastor que está fazendo parte do ministério, o obreiro, resolve falar, vamos fazer uma igreja nossa mesmo, vamos sair da igreja, eu tenho outros entendimentos, e leva metade da igreja, leva famílias inteiras, isso está sempre acontecendo nas igrejas. Porque não aceita o quê? Disciplina. A disciplina, quem faz a disciplina é Deus. Não é pastor nenhum não que disciplina, é Deus, a palavra aqui. A não ser que não queira cumprir o que está escrito aqui. Então o que você está fazendo na igreja? Vai para o mundo, continua na areia. Continua na areia. Quando nós fazemos apelo, eu faço isso muito em igrejas, o apelo para as pessoas aceitarem Jesus como Senhor, se a igreja tem bastante visitante, vai os visitantes, mas às vezes tem igreja que só tem os membros da igreja e algumas pessoas lá. Quando você fala assim, olha, alguém quer se reconciliar com o Senhor Jesus, e a gente faz um apelo bem forte na palavra, vem pessoas arrastando e chorando, eu me afastei de Jesus, eu quero voltar. Então é necessário que se faz isso. Mas o versículo 3 diz assim, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar onde? Na rocha. Na rocha. Aquele que estiver firme na rocha. A rocha, Jesus, você pode fazer assim, ó, dar uma balançada. Você pode dar uma balançada, mas você não vai cair. E nem vai sair nem para a esquerda nem para a direita. Sabe por quê? Porque o construtor sabe quanto você pode suportar qualquer vento forte. Quando você está firmado lá, você faz assim, você faz assim, você faz assim, você faz assim. Porque o construtor sabe tudo. Sabe a direção do vento,
sabe o quanto você pode resistir. Eu fui nos Estados Unidos e achei interessante uma ponte que tem lá, muito grande. A ponte balança. Não é que ela balança. Os carros vão passando e a engenharia foi tão bem feita que o balanço da ponte dos carros parece que tem um molejo lá para não rachar, não fazer nada. E assim. E os grandes edifícios que hoje estão sendo construídos, os grandes edifícios, ele tem uma estrutura para vento forte, para essas coisas. Ele até balança um pouquinho, mas ele não cai, não. Deus, quando você aceita Ele como Senhor da sua vida, Jesus Cristo, e é o alicerce está firmado na rocha, pode vir o que for, tempestade, tsunami, está lá, fica lá. Amém, irmãos? Bom, essa foi apenas a introdução da mensagem, viu? O pastor falou assim, fala. Eu vou falar. Que Deus colocou no meu coração aqui hoje. Eu estava hoje à tarde, falou, Senhor, sem o Senhor comigo eu não vou lá não. Eu costumo sempre dizer, Senhor, fui convidado para pregar, mas sem o Senhor eu não vou, Senhor. E o Senhor falou assim, vou te dar a palavra e você vai lá. Esse encontro, os homens que eu fui convidado a fazer a abertura, e já recebi aqui sobre o Peniel. Se vocês puderem realmente abençoar pessoas, é muito importante. Por que é importante? Porque estar com Jesus é a coisa mais importante que tem. Abra aí Eclesiastes no capítulo 5 de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 5. Vamos considerar. Capítulo 5 de Eclesiastes. Amados, o que nós vamos considerar sobre esse texto são vários conselhos práticos. Bom, se está na Bíblia, é justamente para que nós possamos ter um compromisso com o Senhor Jesus. Porque não adianta estar na igreja se não tivermos compromisso com o Senhor Jesus. Não adianta vir aqui nos cultos. Não adianta se nós não assumirmos uma posição de dependência de Deus e que Deus possa realmente nos proteger desse mundo tão vil e tão cruel. Capítulo 5 de Eclesiastes, versículo 1. Guarda o teu pé quando fores à casa de Deus. Guarda o teu pé. Significa algo muito importante. Guarda o teu pé, significa prudência, cuidado, adoração. Como que você vai entrar no santuário com os pés sujos? Como que você vai entrar no santuário cheio de pecado? Ah, mas eu sou pecador. Sim, é verdade. Quando Moisés estava pastoreando o rebanho e subiu lá no monte, e de repente viu uma sarça pegando fogo. Ela pegava fogo, mas ela não queimava. Chamou a atenção de Moisés. Moisés ficou olhando, falou, o que será isso? Aquela sarça estava ali pegando fogo, aquele arbusto pegando fogo, mas não queimava. Diz a palavra que Moisés foi até lá, ia chegando perto, quando ouviu a voz do Senhor dizendo, opa, para. Tira as sandálias dos teus pés, porque onde está pisando é santo. Literalmente a sandália suja. Mas a palavra nos ensina que você não pode estar na presença do Senhor imundo. Tem que se limpar. Como está o teu coração diante de Deus?
Quando você vem no santuário, você vem entrando como se fosse um salão de festas. Podemos até festejar a alegria de estar na casa do Senhor. Mas algumas pessoas pensam que o salão é de festa mesmo, de bagunça. Falatório, de coisa alta. Algazarra. Entrar na casa do Senhor significa entrar no local de adoração. Você não pode entrar na casa do Senhor aqui sem estar com a cabeça, com a mente firmada na rocha em Jesus Cristo. Olha, quando Davi diz assim, eu não vejo a hora de chegar na casa do Senhor, como é alegria para mim chegar na casa do Senhor. Tem muitas pessoas que chegam na casa do Senhor aqui assim, estou no deserto murmurando. Não, alegria. Porque é aqui que vai ter a salvação, aqui que vai ter a libertação, aqui que você vai conhecer o renovo da tua vida. Como que você chega na casa do Senhor? Guarda o teu pé quando fores à casa do Senhor. Está dizendo que nós devemos ser o quê? Adoradores, que devemos estar limpos. Quando eu colocar o pé, eu estou colocando no santuário. Eu estou chegando aqui. É um salão, não parece nem santuário, é um salão normal. Se tirar as cadeiras, vai fazer baile aqui. É verdade. Já fizemos um jantar aqui? Um jantar com propósito divino. Amados, aprenda. Os católicos, presta atenção. Os católicos, quando entram na igreja, o que eles fazem? Para aqueles ídolos que estão lá dentro. Thomas Henke, um teólogo, ele diz o seguinte, que Deus fez o homem do pó da terra, e os homens fizeram do pó da terra deuses. E os católicos, eles fazem isso. Eles têm referência aos deuses que estão lá dentro. E nós? Nós entramos na igreja. Como que nós entramos no santuário? Será que vai precisar pôr um santo aqui? Jesus crucificado aqui? Para saber que ele está aqui? Nós não precisamos disso, porque o Senhor está em nós. Mas quando nós entrarmos no santuário, levanta sua mão e diz, Senhor, me abençoa neste dia, e que a palavra que for ministrada, o louvor de adoração seja para mim edificante, que possa edificar a minha vida e possa edificar a vida de quem estiver aqui. Abençoa os pastores que vão ministrar o culto, porque eu quero aprender mais de ti, eu quero mais de ti. Você tem coragem de fazer isso? Entra e já abençoa o local. Aqui é um local para adoração a Deus. E vou dizer mais. A sua casa é ou não é um local de adoração? Guarda o teu pé quando fores à casa de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você tem consciência disso, quando você entra na sua casa, você tem que abençoar a tua casa e todo mundo que habita nela. Quando Jesus nos ensina para que possamos ter o discernimento das coisas, entra no teu quarto em secreto, fecha a porta, joga o celular pela janela, ora em secreto e o Pai em secreto te responderá. É aí que você vai receber a informação que tanto você precisa no dia a dia da sua vida, irmãos. Tenha esse compromisso. Quando eu vou na casa das pessoas fazer visita, eu já abençoo a casa das pessoas, da rua. Eu quero entrar nessa casa em nome de Jesus, abençoa as pessoas. Quando vou na igreja, nas igrejas, já abençoo. Cheguei aqui, já levantei a minha mão e disse, Senhor,
esteja conosco, abençoa todas as pessoas que aqui estiverem. Abençoa o teu santuário, equipe de louvor, abençoa as pessoas que estão sentadas nos bancos, mais mulher do que os homens. Cadê os homens dessa igreja? Tem mais mulheres aqui do que homens. Onde estão os maridos de vocês? Amados, tenho receio de falar a verdade que está na palavra, não. Porque nós estamos falando aqui sobre salvação. Eu tenho amor pelas vidas das pessoas. E quando vejo as pessoas se perdendo, eu tenho que correr atrás. Que ninguém se perca. Porque Deus vai cobrar de nós. No momento certo Ele vai cobrar. O que você não fez? Onde estão os meus pequenininhos? Fui na prisão, fui nisso, papá. Está lá escrito na palavra. Sequência do texto. Porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Chegar para quê? Ouvir. É melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Sabe o que é sacrifício de tolos? É conversa fiada. É pensar coisas que não tem nada a ver com o que você está ouvindo aqui. As pessoas, na mente, fazem sacrifícios. Olha, poderia estar lá em casa, poderia estar em outro lugar, mas tem que estar aqui ouvindo esse pastor chato falar. Se eu soubesse que era ele que estava falando hoje, não viria não. É sacrifício de tolo, é tudo aquilo que está fora do propósito de Deus na sua vida. Quando diz, melhor do que oferecer sacrifício de tolos, é chegar-se para ouvir a palavra do Senhor. Olha o 2, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Já ouviram um ditado que diz, quem fala muito dá bom dia para cavalo? Então as pessoas falam demais. Agora a palavra nos ensina que nós precisamos tomar cuidado, porque esse sacrifício de tolo é falar palavras que podem ofender a Deus e podem ofender pessoas. Será que a pessoa quer ouvir você falar de outra pessoa no momento do culto? Com certeza não. Versículo 3, porque da multidão de trabalhos vem os sonhos, e da multidão de palavras a voz do tolo. Quem muito fala, padece. Aqui fala que deve trabalhar mais. Trabalhar na igreja. Trabalhar na igreja. Você trabalha na igreja ou fala demais? Tem pessoas que pensam que falar demais, ou falar muito, está trabalhando. Já viu crente fiscal? Já viu crente fiscal, não? Ele fica olhando, ele entra na igreja e fica assim, ó. Ele olha o púlpito, está tudo em ordem, tudo bem, bateria, o violão, as cadeiras. Ele só olha. O crente mordomo, ele é diferente. Ele entra e vai arrumando as coisas. Vai arrumando as cadeiras, está fora de propósito. Ele vai arrumando. Seja mordomo. Aqui fala do trabalho, não fala de conversa. O crente língua solta é aquele que entra na igreja. Ele olha, vê as coisas e fala. Irmão, dá uma arrumadinha nessa cadeira aqui. Ô, irmã, o banheiro está sujo, hein? Ô, pastor, o senhor já entrou no banheiro hoje? Não, está sujo. Por que não vai lá limpar? Que ele colaborou para limpar? E o crente mão fechada? Não dá dízimo, nem oferta. E se ele dá dízimo, oferta ele não dá.
A palavra diz que para mim dá dízimo, mas diz também ofertas alçadas. Eu não entro numa igreja sem dar minha oferta. Que pequena que seja. Quantos domingos você oferta? Você é o primeiro, hein? Quantos domingos você passa sem ofertar R$1 sequer para o ministério? Que tem energia para pagar, que tem despesas normais. Tem pessoas que dão dízimo chorando. E a palavra diz claramente que você deve ofertar com alegria no coração. E o dízimo é uma ordem, é um mandamento. Seja fiel no seu dízimo. Porque senão você está roubando a Deus. E Deus não vai abençoar a sua vida, não. Aí você vai estar com o pé na areia. Um pé na rocha e um pé na areia. Você fica assim, ó. E a areia vai afundando. Já ouviu falar em areia movediça? Aí acabou. Seja um semeador. A palavra é clara para aquele que semeia. Ah, mas eu não sei o que o pastor faz com o dinheiro. Não é problema seu. Não é problema seu, é problema dele com Deus. Nós vamos dizimar com alegria. E a igreja tem por obrigação cumprir o mandamento. Senão você não vai... Como é que vai entrar o teu pé lá dentro? Guarda o teu pé. A santidade, a busca da santidade, está a limpeza. O pecado é quando você não cumpre as obrigações que está na palavra do Senhor. Aí você não pode entrar na igreja. Como que você vai entrar no santuário? Se você está com as vestes sujas, se a sandália está suja. Ah, mas o pastor falou, eu não vou entrar mais na igreja, não vou mais na igreja. Pronto, fica na areia. Problema seu. Questão de escolha, amados. Olha o que diz mais a palavra. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Vou dizer uma coisa para vocês. A pessoa fala assim, não pode prometer nada, fazer promessas, essas coisas. Não é só isso que está dizendo isso aqui, não. Diz o quê? Quando a Deus fizer algum voto. Alguém já ouviu falar profissão de fé? Ou nunca ouviram isso aí? Já ouviram falar profissão de fé? Não? Já ouviram? Sim ou não? Eu vou falar o que é profissão de fé. Profissão de fé é quando você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida. É você declarar, aquele que declarar perante as pessoas. Confessar. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus diz que confessará ao Pai. Quando você faz a sua profissão de fé, eu confesso, eu creio, Jesus Cristo é meu Senhor, morreu por mim, vou ser salvo por Ele, você fez um voto a Deus. Você fez um voto. Quando você é batizado, você desce as águas, nasceu de novo, você fez um voto, um compromisso com o Senhor Jesus. Você, sim, eu quero o Senhor. Eu faço agora um compromisso da minha vida, chegar daqui para frente e estar com Jesus Cristo. Isso é voto. Bom? E agora? Não tardes em cumpri-lo. Quando você é batizado, aceita Jesus como Senhor da sua vida, você faz um voto diante de Deus. Você tem que cumprir esse voto. Diz a palavra. Porque não se agrada de tolos. Tolo é aquele que faz o voto e depois continua fazendo o que bem entender o seu nariz. Tolo. Deus não se agrada de tolos. Porque não tem palavra. Olha o que diz aqui. Melhor é que não votes do que votares e não pagares. Falsidade. Aquela pessoa que assume um compromisso com Jesus e depois fica para lá e para cá. Na corda bamba. Não está alicerçada na rocha. Está na areia. E às vezes está com o pé na rocha, outro pé fora, na areia. Diz mais a palavra.
Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Palavra dura. A boca fala aquilo que está no coração. O que está no teu coração? A palavra nos ensina, Jesus disse mesmo, que do coração procedem o quê? Tantas coisas ruins. Homicídio, adultério, falsidade, idolatria, papapá. Jesus disse que tudo isso sai da boca do homem e contamina o homem. Como é que está o teu coração? Se você fez um voto a Jesus, reconhecendo Ele como Senhor da sua vida, e você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, está praticando? Tua boca fala o quê? Ofende pessoas, murmura, fala nome feio, fala coisas que não devem ser faladas. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. A gente tem que ter medo de falar certas coisas. Antes de abrir a boca, pensa. Senão você pode falar besteira. No início do texto, falou, não te precipites com a tua boca, nem teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra. Amados, é na presença de Deus. Quando você fala, quem que está do teu lado? Jesus ou o capeta? Mas o capeta pode estar do outro lado também. Quando você abre brecha, o capeta entra e Jesus se afasta. Jesus não fica aonde existe pessoas com palavras torpes, palavras que denigrem, palavras que violentam o sentimento das pessoas, palavras que destroem famílias, destroem pessoas. Não tem Jesus, é trevas. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Cuidado, nem digas na presença do anjo que foi erro. Está dizendo que o anjo está ali do teu lado. Ô anjo, desculpa, hein, foi erro. Eu errei. O que está dizendo para não dizer? Porque às vezes você fala porque quis falar. Aí que está o texto. Não adianta falar que foi erro, porque você teve consciência do que você falou, consciência do que você fez, você premeditou falar, você pensou em falar e acabou falando. Vocês já ouviram uma expressão que algumas pessoas gostam de dizer? Falei, pronto, tá bom, agora falei. Vocês já ouviram isso? Por quê? Premeditou falar e falou. A pessoa fica... Quando encontrar aquela pessoa, vou falar isso. Premedita. Ô irmão, vem cá, eu tenho um negócio para te falar. Destrói a vida da pessoa, fala tanta coisa, depois não adianta vir pedir perdão, não. Ó, desculpa, eu errei. O arrependimento é divino, é bom, agradável a Deus. Mas se a pessoa realmente se arrepender de coração. Diz o seguinte, nem digas na presença do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos. Quando você fala coisa, principalmente a boca que peca a sua carne, também é a mentira. Quando você traz engano na tua palavra para as pessoas, o que vai acontecer aqui? Obras das tuas mãos serão destruídas. Tudo que você fizer não terá valor algum. Então nós temos que estar preparados para as coisas de Deus. Diz o seguinte o texto: porque na multidão dos sonhos há vaidades e muitas palavras, mas tu teme a Deus. Porque na multidão dos sonhos há vaidades e muitas palavras, mas tu teme a Deus. Quer dizer, amados, que as pessoas sonham tanto, mas são tudo vaidades nos sonhos. Nós temos que procurar coisas concretas, coisas que podem trazer benefício para as nossas vidas, alicerçados na rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém, irmãos? Agora nós temos que trazer algo muito importante para encerrar essa nossa ministração. Espero que tenha alertado a igreja, como me alerta também. Você abre em Apocalipse aí. Capítulo 21. Capítulo 21 traz algo que a gente tem que pensar um pouco, amados. Porque eu vou dizer para vocês o seguinte: se você analisar os noticiários que tem de televisão, de jornal, pela rádio, vocês vão verificar que o mundo realmente jaz no maligno, porque Jesus disse isso: o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, quem domina é o diabo, é o capeta. Se ele que está dominando, Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir, então o que ele quer fazer? Ele quer destruir a família. E destruindo a família, ele destrói a igreja. Destrói a igreja. As pessoas que às vezes aceitaram Jesus como o Senhor da sua vida, durante um período, esfriaram. Por quê? Porque começou a perceber que algo não estava dando certo na igreja que congrega. Começou a perceber que as pessoas não estavam comprometidas com Jesus. Que as pessoas estavam mais preocupadas com seus próprios interesses. Que as pessoas estão indo na igreja simplesmente porque não tem aonde ir no domingo. Tem muitas pessoas que estão realmente na areia, embora dentro da igreja. Então, qual é a nossa responsabilidade de cada um que estiver na rocha? A responsabilidade é cumprir aquilo que Jesus disse, ser discípulo. E ser discípulo é amar uns aos outros. Foi Jesus que disse isso. Serão meus discípulos se tiverem amor uns pelos outros. Amado, será que é difícil entender isso? Como que você pode cumprir o que Jesus está dizendo? Serão meus discípulos se tiveres amor um pelos outros. Então a pessoa que está do teu lado, a pessoa que congrega com você, a pessoa que é membro da igreja que você frequenta, você tem que conhecer cada uma delas, tem que conviver com elas, tem que amá-las, cuidar delas. O apóstolo Paulo escreveu nas suas cartas, de Romanos até a última carta de Paulo, ele deu 45 mandamentos, chamados mandamentos recíprocos. Cuidar um dos outros, suportar uns aos outros, amar uns aos outros, etc, etc. 45. Sujeitai-vos uns aos outros. Amados, o que nós estamos fazendo sentado na igreja se nós não temos preocupação com o irmão que está às vezes do seu lado, você não sabe a necessidade dele. Às vezes ele está sofrendo muito e ninguém fala com ele. Às vezes ele está sofrendo tanto que você não estende a mão para ele, porque você não conversa com ele. Um pastor lá de Fortaleza, pastor Abe Hutter, terminou um congresso. Era mais ou menos 10:30 da noite. Terminou esse congresso. E os pastores outros lá, falaram assim: pastor Abe, vamos jantar no restaurante, tem um restaurante bom aqui. Um restaurante, tem um peixe gostoso lá, vamos comer um peixe. Ah, vamos sim. Depois do culto, depois do congresso. 10:30 da noite. Chega uma pessoa e puxa o paletó do pastor Abe. Falou: pastor, posso conversar com o senhor um pouquinho? O pastor Abe falou: sim, posso sim. Daí a pessoa sentou no banco, o pastor Abe sentou, e a pessoa ficou conversando com o pastor Abe. Ficou conversando bastante tempo. 15 minutos, meia hora. Os outros pastores do lado, sim: pastor, o restaurante vai fechar.
11 horas, 11h15, 11h20, 11h35, 11h40, e o moço falando com o pastor. E o pastor sentado ouvindo. Pastor, vai fechar o restaurante. Meia-noite, o restaurante fechou. E o pastor ele conversando com o moço lá. 00:20, o moço terminou de falar, o pastor orou por ele, abençoou ele, foi embora. Chegou para os pastores, pastor, agora o que nós vamos fazer? Vamos comer um arroz com ovo lá em casa, né? Porque o restaurante fechou. Mas o senhor perdeu muito tempo com aquele moço, aquele homem conversando muito. Foi 2 horas de conversa, pastor. Ele falou, não perdi tempo com ele não. Se ele falou 2 horas comigo, é porque ninguém deu 10 minutos para ele quando ele mais precisava. Dar atenção para a pessoa. A coisa mais gostosa, eu faço isso, gente. Eu jamais deixo a pessoa quer falar comigo, eu paro e falo. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa se abrir. Pastor, dá para o senhor ir na minha casa? Vou. Aí eu, a Magali, quando é casal, se é só homem, vou sozinho. Se é só mulher, a Magali vai. Cuidar um a um. Cuidar um a um. Quem é que cuida de você, minha irmã? A pessoa pode dizer assim, sim, Jesus cuida de mim, sim, mas quem é que é a pessoa com quem você pode abrir teu coração? Pastor e a pastora toda quinta vai na minha casa e nós ficamos 1 hora lá conversando. De tudo. Sou o discipulador dele. Por determinação do meu pastor Gilson Brede, que é o meu discipulador. Eu abro meu coração com o meu pastor Gilson Brede, a Magali, a pastora Basti. A Magali cuida da pastora Ana. Somos perfeitos? Não. Somos pecador. Mas Deus nos dá o que? Discernimento do Espírito, porque eu estou na rocha. Eu estou na rocha. Eu sinto que eu estou na rocha. Eu sei que estou na rocha. Eu quero ficar na rocha. Eu não vou sair dessa rocha só quando Jesus voltar. E se ele não voltar, um dia ele vai me levar, eu vou com ele. Aprenda a ter cuidado um a um. Que essa igreja se levante, desperte para essa situação de cuidado um a um. Não é essas visões que tem por aí, que às vezes complica a vida de todo mundo. Não. Cuidar de um a um não é fazer o outro de escravo e de servo. Não, é de irmão. É de amor, é de discípulo amado. Meu discípulo amado. Meu discípulo amado. Elias tinha um discípulo amado, Eliseu. Paulo tinha Timóteo, Tito e outros. Jesus tinha Pedro, João, Lucas, tinha 12. E Jesus cuidava um a um. E como cuidava, hein? Orava por eles e cuidava. E ensinou. E esse modelo de cuidado é de Jesus, não é meu, não é de ninguém, é de Jesus. Vamos imitar a Jesus. Se nós queremos ter uma vida de santificação, de excelência, temos que ter a carteirinha de Jesus. Temos que ser identificados com Jesus. Senão, não adianta nada. Serão meus discípulos se tiverem amor um pelos outros. Jesus diz para João, em Apocalipse 21, no versículo 4. É uma promessa que breve acontecerá. E ele enxugará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Amém? Então Jesus dá de graça tudo que você necessita nessa vida.
E na promessa está que não haverá mais morte nem dor, enxugará as lágrimas. Quantas vezes você tem chorado? Mas isso vai acabar. Você tem que visionar aquilo que está lá na frente, eu vejo isso. E disse, aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Filho de Deus. Filho de Deus. Mas tem um recado aqui muito importante, para encerrar. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, sua parte será no lago ardente de fogo e de enxofre, que é a segunda morte. Meu Deus. Medrosos. Eu costumo dizer que o medo é pior que o diabo. O diabo, você resiste e ele foge. O medo está aqui, ó, na cabeça. Eu tenho medo de fazer isso, tenho medo de fazer aquilo, tenho medo. Medroso não entrará no reino de Deus. Troque seu medo pela fé. Troque seu medo pela fé. Troque seu medo pela fé. Se você não confia no Senhor, o que adianta você estar com medo? Então você vai se lascar. O diabo vai te arrebentar. Vai abrir brecha na sua vida, ele quebra você de ponta cabeça. É. E aos incrédulos. Ah, mas eu não... Eu disse que o pastor falou, eu não creio nisso não. Azar seu, porque está na Bíblia. Sou eu que estou falando. Apenas estou falando que Deus está mandando eu falar aqui. Os incrédulos, a incredulidade afasta o milagre de Deus. Jesus teve esse problema e não pôde fazer nada, porque estavam os irmãos dele, uma cambada lá, com incredulidade. Jesus falou, ô turminha, essa é minha família aí, hein? Misericórdia. É o texto que diz até os irmãos não acreditavam nele. Olha só, imagina as pessoas hoje. E fala mais, os abomináveis. Abomináveis é pecado nojento. Os pecados terríveis. Abominável aos olhos de Deus. As pessoas que fazem coisas que é abominável diante de Deus. As pessoas vão tudo para o inferno. Os homicidas, já falei dos homicidas, né? Não basta matar uma pessoa, se você tiver com ódio da sogra, quero que essa sogra morra. Vocês estão espertos, hein? Quem quer que eu pare, diga aleluia. Quem quer que eu continue, fala glória a Deus. Vocês estão... Parabéns, hein, pastor? Vocês estão craque aqui, hein? Ah, bom. Olha aqui, aos feiticeiros. Sabia que tem feiticeiro dentro da igreja? É. Tem sim. Tem ministérios aí que eu vejo, eu falei assim, eu fui macumbeiro feiticeiro, né? Falei, poxa, aí eu fazia no terreiro de Umbanda da minha mãe lá. Eles estão fazendo dentro da igreja. Espírito de adivinhação também, a feitiçaria. Cuidado. Aos idólatras, as pessoas que adoram ídolos, não é somente aqueles ídolos de barro, são ídolos, pode ser pessoas, pode ser coisas, pode ser dinheiro, pode ser uma série de situações que você prioriza no lugar de Deus. Tudo que você coloca no lugar de Deus é ídolo, então idólatra. E todos mentirosos, aquelas pessoas que realmente gostam de ser filha do diabo, né? Filho do diabo, porque quem mente é filho do diabo. João 8,44 diz isso, Jesus é que disse. A sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre. Amados, eu poderia falar muitas coisas. Nós podemos falar 3, 4, 5 horas aqui, não tem problema algum. Mas vocês se cansam de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Mas vocês estão bom mesmo, hein, pastor? Parabéns, hein, pastor? Essa igreja vai ser testemunha em todo lugar onde eu vou falar. A Igreja Manancial Internacional não cai em pegadinha. Não cai. Glória a Deus. Parabéns. Vocês serão hoje vocês terão uma bênção especial. Quem veio hoje no culto, quem veio hoje assistir, prestigiar, ouvir a palavra do Senhor e se identificar com aquilo que nós falamos aqui, e vamos fazer uma recapitulação breve na sala de aula agora. Quero ver agora o teste. O que significa guardar o pé?
entrar puro, entrar para adorar. O que nós devemos fazer quando entrarmos no santuário? Abençoar. Maravilha. Nota 10 para vocês. Nota 10 para vocês. Eu quero fazer uma oração para vocês, mas antes dessa oração, eu quero que você ponha a mão no seu bolso. Eu fui o primeiro a semear ali. Às vezes você não veio preparado, mas escreve um papelzinho aí. Eu vou semear R$5, R$6 e coloca ali o seu nome, o seu telefone. Você tem coragem de fazer isso? Tenho que pagar uma dívida amanhã e eu estou sem dinheiro. Então a oferta é para o pastor aqui. Nossa, ficaram tudo quieto. Não é para mim não, é para a igreja. Eu já semeei a minha. Eu já coloquei a minha semente ali. Pega um papelzinho, pega alguma coisa, fica em pé e coloca a sua mão. Porque sabe o que vai acontecer, gente? Vocês vão ter uma surpresa, viu? Vocês vão ter uma surpresa amanhã, depois, semeando no reino de Deus. Pega a sua semente agora. Você vai semear no reino de Deus. Depois eu vou falar com o pastor o que ele vai fazer com essa semente. Né? Pegou a semente? Levanta aí. Oh, glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, honras e glórias ao teu nome. Nós queremos agradecer, Paizinho, por esse privilégio. Esse momento tão agradável de estarmos aqui no teu santuário para poder ouvir de ti, Senhor. O Senhor falou ao nosso coração. Muito obrigado, Pai. Que seja para a honra e glória do teu nome a prosperidade dessa igreja em todos os sentidos. A prosperidade para cada membro que vai fazer colocar na tua semente, uma semente aqui, Pai. Vai semear no teu reino, Pai, para a honra e glória do teu nome. Meu Deus amado, eu quero que o Senhor traga agora uma bênção especial para cada dizimista, para cada ofertante aqui. O Senhor traga para cada pessoa que está aqui no teu santuário, Pai, que louvou, glorificou o teu nome e ouviu a palavra. Nós sabemos que nada merecemos de ti, mas que tudo é para o teu nome, Senhor, ser engrandecido todos os dias das nossas vidas. Ó Pai, traga aquela unção especial agora, em nome de Jesus. Abençoa cada vida que vai depositar num gasofilácio a sua oferta. E cada pessoa que estiver aqui vai receber uma bênção especial. Vem um por um colocar aqui, por favor. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Abençoa, Pai, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, abençoa, Senhor, Papai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, abençoa, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa. Abençoa. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos ficar em pé, todos da igreja. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Eu quero que os pastores dessa igreja venham aqui no... Eu quero orar por vocês. E eu quero dizer para a igreja
que esse pessoal que está aqui na liderança, presta atenção no que eu vou dizer, depois vocês espalham para os outros membros da igreja que não puderam comparecer. Esse pessoal que está aqui está dedicando a vida ao Senhor Jesus. São pecadores? São. Ninguém é perfeito aqui, nem eu, ninguém. Só Deus, só Jesus. Todos nós somos imperfeitos, pecadores. Tem defeitos, mas tem qualidades. E as qualidades são maiores que os defeitos. Eu tenho certeza que cada um deles aqui estão procurando a santidade, aprimorar na fé e na busca do nosso Senhor Jesus Cristo, para poder liderar esse rebanho aqui. E às vezes sofrem, eu sei disso, perseguições, sofrem retaliações, sofrem injúrias, difamação, calúnias, sofrem tudo. Eu vou dizer para vocês, isso abate o coração. Abate o coração que às vezes a pessoa fica sem força para poder liderar. Porque quando há incredulidade na igreja, afasta o milagre de Deus. Não é pastor nenhum que vai conseguir resolver as questões. Não é, não vai. Por quê? Por causa da incredulidade, por causa do murmúrio, por causa da fofoca, de uma série de situações que acontecem na vida das pessoas. Os líderes têm que ser honrados pela igreja, como pastores, pastoras. Dar honra significa reconhecer o trabalho, porque aqui eles representam o Senhor Jesus. Quando eu visitei uma residência, para a honra e glória do Senhor Jesus, a mulher, quando me viu, falou assim: eu sei que Jesus está junto com você. Pelo exemplo. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que ser modelo. E cada pastor da equipe pastoral tem um cuidar do outro. E principalmente cuidar dos pastores da igreja. Está junto. Um só. Junto. Para que o Senhor seja glorificado. Essa igreja não é deles, não. É de Jesus. Lembre que o dono da igreja é Jesus. Aqui é só um santuário. Como a Magali disse, o membro somos nós. Nós somos a igreja. E o pastor disse, se você tiver com um braço ferido, você não consegue sustentar porque o braço está ferido, pega o outro, ajuda o outro e vamos levantar e vamos embora. Amém, irmãos? Então levante suas mãos em sinal de bênçãos aí para os pastores aqui. Vamos orar. Cadê o moço da música? Aquela voz bonita, cadê ele? Vamos lá, meu irmãozinho. Pega sua vozerona lá. Cadê o baterista? Vai lá, baterista. Cadê o violão? Ah, é pastor. Mas fica aí com o violão aí também. Vamos lá, vamos louvar, vai ser abençoado também. Uma adoração, mas adoração mesmo que tiver no seu coração. Eu sei qual é, vai lá. Aleluia. Adoração a Deus. Vamos adorar o Senhor. Vai derramar as bênçãos do Pai nos pastores. Essa unção especial de ousadia. Essa unção especial de discernimento para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, Pai eterno, de bondade e de misericórdia, honras e glórias ao teu nome, Senhor. Ó Pai, pedimos a tua unção especial
para os pastores e pastoras, líderes desta igreja. Traga uma unção especial de discernimento, coragem, ousadia e de ensino, Pai. Dê a eles aquilo que eles precisam receber de Ti nesta hora. Dê força e coragem para resistir os ataques inimigos. Blinda-os, Senhor, com Teu amor. Que as armaduras do céu estejam sobre eles nesse momento. E que eles possam conquistar grandes vitórias para a honra e glória do Teu nome. Que este bairro seja impactado agora pela presença deles e dos membros dessa igreja, que sairão daqui revestidos com Teu poder, buscando ao Senhor tudo aquilo que eles precisam buscar, e aqui a misericórdia e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Repreendemos todo maligno, repreendemos todo espírito das trevas que possam estar perturbando cada um deles. Repreendemos todo espírito que traz dissensão, separação, calúnia, difamação. Quebramos os poderes das trevas, dissolvemos e buscamos ao Senhor de todo o coração. Derrama, Pai, em nome de Jesus. Derrama a Tua bênção agora sobre os líderes dessa igreja, a todos os pastores e pastoras. E eu quero agora, Pai, que o Senhor abençoe cada membro dessa igreja, para que eles possam ter mais de Ti, que eles possam ter força em Ti, e que possam viver na dependência de Ti, guardando o pé, limpando e adorando e purificando, para poder estar nos Teus santuários limpos e puros, glorificando o Teu nome. Eu os abençoo agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para este Jesus maravilhoso. Deus amado, todo poder, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor.